Boa noite, povo de Deus, família abençoada. Depois de um final de semana abençoado, final de semana que nós festejamos a Páscoa, né? Cultuamos e, portanto, esse final de semana, esse início dessa semana, estamos vivendo este momento. Na segunda mensagem que eu postei neste canal, com o título de Feliz Natal. Nesta mensagem, reflexão que foi feita, eu compartilhei com os irmãos acerca do sofrimento, né, de Maria, com o nascimento de Jesus, a sua história como mãe, a mãe que sofreu pelo filho que haveria de ser entregue, pelo filho que seria morto, seria crucificado. E nós narramos o sofrimento que Maria e José passou. Agora nós podemos compartilhar também o momento de alegria e de grande gozo, não somente de Maria. José não mais existia, né? Mas Maria, a mãe de Jesus, depois de todo aquele sofrimento, depois de 3 dias do seu sepultamento, vem a glória. Vem um momento de vitória para aquela mulher e para todos os discípulos de Jesus, por todos os seguidores de Jesus. A ressurreição de Jesus. E Paulo narrou, né, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 3 em diante, disse: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Diz o apóstolo Paulo: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Assim está escrito nas Escrituras. Paulo, sendo a maior autoridade, como discípulos, como pregador da palavra do Senhor, ele faz questão de apresentar este fato da ressurreição de Jesus e dizer, assim como está escrito nas Escrituras, registrando e colocando as Escrituras como a palavra, como testemunha do que ele recebeu. E depois ele se apresenta dizendo: eu também tive o privilégio de ver Jesus, ele apareceu a mim. Nós sabemos desde o encontro de Paulo com Jesus após a ressurreição, quando ele se converteu, quando ele teve o primeiro encontro, e ele ainda fala acerca do que ele fazia, que era perseguir a igreja de Jesus, a igreja de Deus. E ele disse: na verdade eu não sou digno de ser chamado apóstolo, já que eu fui um dos perseguidores da igreja de Deus. Mas, queridos amados irmãos, a ressurreição é algo muito importante e significante na vida dos cristãos. Não somente da vida do cristão, mas de todos aqueles que é temente a Deus, que de boa fé tem procurado acertar a sua vida, o seu relacionamento para com Deus. E não há essa reconciliação se não for através
de Jesus. E depois da história daquele grande evento que foi a crucificação de Jesus, a prisão, a crucificação, tudo o que ele passou. E ao terceiro dia Jesus ressuscitou, como estava escrito nas Escrituras. E a ressurreição de Jesus é também uma renovação da esperança que muitos já tinham perdido. Porque Jesus, queridos amados irmãos, muitos dos seus seguidores passaram a sofrer, já não tinha mais esperança. Os próprios discípulos de Jesus não tinham esperança mais. Por quê? Porque a sua esperança estava posta em Jesus. O próprio povo, o povo judeu ali, o povo que tinha a esperança de que ele seria o libertador, e após a sua morte, foi realmente uma perca muito grande. E eles se esqueceram de que Jesus sempre falava acerca da sua ressurreição. Mas ainda assim, um coração ferido, um coração cansado, abatido como estava dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus, não conseguiram lembrar de que Jesus haveria de ressuscitar dentre os mortos. E foi isso que aconteceu. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Nasce uma esperança. Aí eu quero trazer novamente à memória dos irmãos aquela que eu creio que foi a mais honrada, foi Maria. Quando Jesus ressuscitou, agora ela que estava sofrendo como mãe, sofrendo como seguidora, agora ela vai renovar a sua força e voltar a viver momentos de grande alegria, momentos, queridos amados irmãos, que não poderia haver maior alegria do que esta, do que a alegria de ver o seu filho e saber que o seu filho ressuscitou, venceu a morte e agora vai viver eternamente na presença do Pai. Ela sabia que Jesus era o próprio Deus, é o Filho de Deus, o Deus encarnado, e ela foi esse instrumento nas mãos de Deus. Como nós falamos, Jesus ressuscitou, meus queridos amados irmãos, por isso nós devemos e precisamos servir este Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte. Ele é a garantia da vida eterna. Quando nós pregamos a vida eterna na pessoa de Jesus, é por este motivo, é porque ele vive. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Ele não ficou no túmulo. Jesus não ficou no túmulo. Não precisou de nenhuma lápide para ficar ali, nenhum túmulo para poder receber visitas, porque ele não está lá. Jesus está na presença do Pai. Jesus subiu até a presença do Pai, porque ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu a sua missão foi cumprida. E por isso Jesus, queridos amados irmãos, por isso Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a nossa esperança, a esperança de todo aquele que vive no pecado. Por isso que há uma esperança de vida e de vida eterna, vida abundância, porque Jesus veio para nos resgatar, nos salvar. Por isso, quando a palavra no Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, gosto muito de citar, que eu vivi meu tempo, né? Os meus 55 anos ouvindo meu pai falando acerca deste versículo, capítulo 3, o verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos amados, você crer em alguém, acreditar em alguém, em um mortal, em alguém que não vai ressuscitar, não vai levantar, não tem poder sobre a morte, seríamos uma crença ao fracasso. Seria uma fé sem valor. Por isto, colocar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus é crer, é ter esperança.
e ter convicção de que a nossa fé não é em vão. Por isso nós precisamos, e aqui estamos, para glorificar e agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque Jesus não desceu daquela cruz, Jesus não desistiu da sua missão, ainda que ele pagasse como pagou um alto preço pelos nossos pecados, se fez maldito por nós, mas a vitória é certa. A ressurreição de Jesus ao terceiro dia é a vitória de todo aquele que nele creu, de que crer ainda hoje. E assim nós devemos continuar servindo ao nosso Deus, devemos nós glorificarmos a esse Deus. E aqui está a grande mensagem, a grande vitória do cristianismo. E de lá para cá, os discípulos de Jesus continuam pregando e anunciando que são esses que creem na palavra do Senhor, que verdadeiramente têm se tornado cristãos, porque procuram seguir e servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o importante é que a ressurreição de Jesus não ficou algo escondido, às escuras, não. Jesus ressuscitou e apareceu. Foi aparecendo, apareceu a muitas vidas, muitas pessoas, como diz o próprio apóstolo aqui. De uma só vez ele apareceu para mais de 500 pessoas, 500 seguidores, cristãos que ali estavam. Depois apareceu aos seus discípulos mais uma vez, apareceu ao próprio apóstolo, testemunhando. Por último apareceu a mim, que fui o perseguidor. Ele apareceu a mim. E Jesus, queridos amados irmãos, já apareceu para você. Jesus já foi recebido por você, através do seu coração, através dos seus atos, da sua palavra. Porque Jesus, ele vive. E ele está nos assistindo. E é o seu Espírito. E por isso a palavra do Senhor nos diz, ele mesmo falou, eis que eu estarei convosco. Ide por todo mundo. Eu estarei convosco todos os dias. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei também. Portanto, Jesus precisa estar presente na vida da nossa humanidade, na nossa sociedade. Jesus precisa, não importa se haverá perseguições, defamações, alguém que queira perseguir, alguém que queira falar, não importa. Mas o dia que ele conhecer a verdade, verdadeiramente, quem é Jesus, o papel de Jesus na sua vida, ele fará como fez o próprio apóstolo Paulo. Ele era perseguidor da igreja de Deus. Ele disse, eu nem sou digno de ser chamado apóstolo. Mas na verdade, Deus transformou, Deus mudou a história de Saulo de Tarso, que é o nosso apóstolo Paulo. E você? Já foi transformado por Jesus? Por esse que ressuscitou? Por esse que vive eternamente? Faça uma reflexão, pare e pense, faça uma oração ao Senhor. Diz, Senhor meu Deus, me ajuda a crer, a entender melhor esse teu propósito em minha vida. Ensina, me dê humildade para que eu possa entender de que eu preciso da tua graça, da tua salvação. Eu preciso da tua misericórdia. Ó Espírito de Deus, entra em mim. Faça uma oração de entrega. Diga, Senhor Jesus, entra na minha vida. Transforma minha vida. Cura as minhas feridas, minhas mágoas. Eu que tenho perseguido muitas vezes, tenho falado mal dos próprios cristãos, não entendo nada acerca desse comportamento. Ore ao Senhor, fale com Deus, não importa qual é a dimensão da tua fé, mas o importante é que você precisa falar com Deus. A sua vida está em risco sem Jesus. A vida de todos aqueles que crê, mas que não aceitou, que não confessou, precisa confessar a Jesus. Não podemos viver sem Jesus. Ah, pastor, mas eu não concordo com muito comportamento, algumas atitudes de A ou de B. Não importa. Quem morreu por você foi Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados. E é Ele que ressuscitou, Ele que garante a vida eterna. Vale a pena. Se nós vivemos no meio de um povo corrupto, por que não viver? Por que não buscar a verdade? Por que não viver
com aqueles humildes que estão procurando servir o Senhor. Busque o Senhor Jesus. Faça esta oração. Eu quero lhe pedir um favor a todos vocês que ouvirão esta mensagem de fé, mensagem de esperança, mensagem de Jesus. Não é mensagem do pastor Paulo, mas é mensagem de Deus para você, para sua casa, para sua família, para a nossa nação. Quero lhe pedir, compartilhe esta mensagem, essa reflexão, compartilhe. É o verdadeiro. A Páscoa é isto. A Páscoa não é o coelhinho, a Páscoa não é o chocolate. Não, nada disso. A Páscoa é uma festa que se fazia desde o passado para servir e glorificar ao Senhor. E hoje, neste momento que nós estamos festejando, no primeiro dia da semana, que é o domingo, foi o dia que Jesus Cristo ressuscitou, e por isso nós escolhemos esse dia para servir e cultuar a Deus, porque é o dia da ressurreição do Filho de Deus, daquele que venceu a morte. Por isso nós servimos, e aos domingos nós estamos cultuando, reunindo aqueles que creem em Jesus Cristo. E eu quero lhe pedir, inscreva neste canal, coloque o seu joinha aí, um espaçozinho aí, você não pagará nada, você estará recebendo a palavra de graça, você estará compartilhando. A única coisa que eu peço é que você vai estar distribuindo esta mensagem, compartilhando apenas, tá bem? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.